Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um devocional aqui no canal no YouTube. E a minha oração é que você seja abençoado e edificado para a glória de Deus. Eu gostaria de iniciar esse nosso devocional orando por sua vida e logo depois nós estaremos compartilhando aqui uma breve palavra, uma breve meditação para que possamos caminhar durante esse dia direcionado por Deus e fortalecidos pela palavra do Senhor. Ore junto comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui na Tua presença, consagrando esse dia ao Senhor. E a minha oração é que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. Abençoe o dia desse meu irmão, Pai. Põe as Tuas mãos sobre a vida dele. Que o Senhor o conduza em paz ao seu trabalho, que o Senhor dê a ele um dia de paz, um dia de produtividade, um dia de bênçãos sobre a vida dele. E que o Senhor possa manifestar a sua presença através desse meu irmão, através dessa minha irmã. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles na manhã desse dia e por todo esse dia a bondade, a misericórdia do Senhor os acompanhe. Pai, eu oro aqui nesse momento para que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente e que sejamos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Obrigado por esse dia, por essa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero ler um texto da palavra de Deus porque eu estava pensando, meditando, refletindo esses dias acerca de Josué. Josué foi um dos personagens do Antigo Testamento que foi grandiosamente usado por Deus. E eu quero, se você me permitir, fazer uma pergunta para você aqui nesse nosso devocional. Você quer ser usado nas mãos de Deus? Você quer deixar um legado? Você quer fazer a diferença por onde você passar? Então, continue comigo aqui, não vá embora não. Participe aqui desse devocional e vamos refletir juntos acerca de 3 princípios que esteve na vida de Josué. E se nós aplicarmos esses princípios na nossa vida, com certeza seremos poderosamente, grandiosamente usados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Por isso eu te convido então para fazer a leitura junto comigo, que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. Eu já projetei aí na tela, você poderá fazer uso e me acompanhar nessa leitura, tá certo? Leia junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para o lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei.
medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa para nós iniciarmos o nosso dia, não é verdade? Eu tenho pensado muito sobre Josué, sobre o seu estilo de liderança, aquilo que Deus fez através dele. Lembrando também que Josué não foi perfeito. Josué teve as suas falhas, teve as suas dificuldades, teve que enfrentar grandes embates na vida. Não é diferente de mim e de você. E eu encontrei aqui, durante a minha leitura, a minha meditação, eu encontrei 3 princípios que esteve sobre a vida de Josué, e eu creio que isso fez com que ele fosse usado por Deus. E o primeiro princípio que eu quero deixar aqui nesse nosso devocional está fundamentado aí no nosso capítulo 1, né, que nós lemos, e o verso de número 5. O primeiro princípio que eu quero deixar aqui para você é que Josué confiou na promessa da presença de Deus sobre a sua vida. Deus havia feito uma promessa para Josué de que estaria com ele, de que não o deixaria, de que não o abandonaria, que assim como ele havia sido com Moisés, ele seria com Josué. Então, ele estava debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra de Deus. Isso traz uma lição importante para mim e para você. Para nós sermos usados pelo Senhor, para nós sermos pessoas relevantes nessa terra, nós precisamos confiar na promessa que o Senhor fez para mim e para você um dia. E eu não vejo diferença entre nós e Josué nessa questão. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos do Senhor. Nós fomos também chamados pelo Senhor. E há uma promessa sobre a nossa vida. Há uma promessa sobre os discípulos de Jesus. Quando Jesus estava junto com seus discípulos, tempo um pouco antes dele ser assunto aos céus definitivamente, ele deixou uma palavra. Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, ele deu uma ordem, ele deu uma responsabilidade aos seus discípulos e falou aos seus discípulos: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É a mesma palavra para mim e para você. Eu não sei qual é os seus medos, os seus anseios, as suas lutas, os seus embates, mas uma coisa eu posso dizer aqui para você. Deus prometeu que estaria comigo e com você. Então nós precisamos fazer como Josué fez. Confiar, estar debaixo da promessa que Deus nos fez um dia. Amém? Segundo princípio que eu encontro aqui na vida de Josué é que Josué perseverou na sua caminhada de fé diante das grandes dificuldades. Nós precisamos também perseverar. Nós precisamos também ter esse espírito de perseverança. Muitas pessoas, quando vêm ou enfrentam os embates da vida, quando vê uma situação contrária, quando passa por alguma luta, alguma dificuldade na vida, elas desistem. A tendência é desistir. Mas Josué, ele nos ensina. Nós não temos tempo aqui, mas se você fizer uma leitura da biografia de Josué, você vai ver que Josué teve que enfrentar grandes embates. Mas ele foi perseverante,
Quando pessoas quiseram abandonar ao Senhor ou abandonaram ao Senhor, ele se manteve firme nas suas convicções. Ele se manteve firme debaixo daquilo que ele acreditava. Isso é perseverança. Isso é perseverar. Mas há um terceiro princípio que eu quero deixar aqui nesse devocional para você nessa manhã, é que Josué, ele teve convicção do seu chamado. Nós podemos conferir isso no último versículo que nós lemos, no versículo 9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha aí esse texto mostrando para nós a convicção que Josué teve diante do seu chamado. Josué foi chamado para uma tarefa, Josué foi chamado para uma missão, Josué foi convocado por Deus e ele precisava de ter convicção. Por isso que Deus, ele vai tratando com Josué. Ele vai dando palavras a Josué para fortalecê-lo, para animá-lo. E Deus vai o conduzindo de acordo com a sua vontade. É isso que nós também precisamos. Nós precisamos ter convicção do nosso chamado. E aqui eu não estou falando simplesmente daqueles que têm um título de pastor, de presbítero, de missionário, de evangelista. Não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todos nós temos um chamado como discípulos de Jesus, como filhos de Deus. Nós temos um chamado e todos nós somos chamados para proclamar, para anunciar as boas novas do reino de Deus. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você for, Deus, ele colocou sobre você uma responsabilidade, ele te deu uma responsabilidade. Ele te deu uma ordem de você ir pregar o evangelho a toda criatura, de você ir anunciar o reino de Deus, de você ir e levar a luz àqueles que estão nas trevas. Deus te chamou, Deus me chamou. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Todos nós fomos convocados pelo Senhor. Mas para sermos usados por Deus diante dessa responsabilidade, nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Sabe, muitas pessoas, quando enfrentam lutas, quando enfrentam decepções, quando enfrentam frustrações, quando vem o dia mal, elas, por falta de convicção, elas acabam desistindo, elas acabam abandonando, elas acabam desanimando. Josué mostra para nós uma confiança na promessa da presença de Deus, mostrando que se não for a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos muito longe. Josué nos ensina como perseverar diante das calamidades da vida, diante dos grandes embates que a vida nos proporciona. Josué também nos ensina que precisamos ter convicção do nosso chamado. É sobre isso que eu gostaria de ter falado com você na manhã desse dia e nessa devocional. Pense sobre isso, reflita sobre isso, e se essa palavra te abençoou, se esse devocional foi bênção na sua vida, compartilhe com mais alguém, curta, comenta e se inscreva no canal. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.